Em McAllen, lá no Texas, uma cidade inteira está bem no meio de uma crise de saúde pública. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nos dados, nas histórias, para entender como o próprio desenho de um lugar pode acabar determinando a saúde de quem vive ali. E, para começar, vamos direto a um número que define essa crise em McAllen: 48%. Quase metade da população é obesa. É uma estatística que choca, né? E faz a gente se perguntar, o que é que está acontecendo nessa cidade? E essa citação, olha, vai direto ao ponto. O problema aqui não é só sobre escolhas que cada um faz, é sobre a estrutura da cidade em si, um ambiente que parece que foi desenhado de propósito para um estilo de vida que leva à obesidade. Então, bem-vindos ao McAllen. Vamos dar uma olhada na paisagem dessa cidade, onde a vida é toda construída em volta de carros e conveniência instantânea. É esse o cenário que define a crise. O que a gente vê aqui é basicamente a receita para a inatividade. A quantidade de fast foods é 6 vezes a média nacional. O jeito que a cidade foi desenhada, com falta de calçada, um calor absurdo, caminhar se torna uma missão quase impossível. O sistema é tão voltado para o sedentarismo que até os shoppings oferecem scooters motorizados logo na entrada. É um ambiente que não só permite, mas que na verdade incentiva a inatividade. Para a gente entender na prática, a cultura de alimentação de McAllen foi feito um experimento. Passar um dia inteiro comendo exatamente como um morador de lá. E os números que vêm por aí são impressionantes. Esse aqui é o roteiro da jornada calórica. São 4 paradas ao longo do dia que, como a gente vai ver, somam um total assustador. Vamos começar. O dia já começa com uma bomba. Isso não é um café da manhã, é praticamente uma sobremesa disfarçada, lotada de açúcar e gordura. E esse é só o ponto de partida. E olha só o primeiro total, 1.590 calorias. Para muita gente isso já seria o recomendado para o dia inteiro. Em McAllen é só o café da manhã. O almoço segue a mesma lógica do sistema de McAllen. É rápido, é barato e é massivamente calórico. Esse combo não é uma exceção não, é a regra, moldada pela presença constante e pelo custo baixo do fast food. E o total dispara. A gente já está em quase 5.000 calorias. É mais que o dobro da recomendação diária e o dia nem acabou ainda. A velocidade com que essas calorias se acumulam é uma coisa de louco. O jantar é o grande finale. Uma combinação de frituras, carboidratos, mas a estrela aqui é o milkshake. Sozinho, ele tem mais calorias do que a maioria das pessoas deveria comer um dia inteiro. É a definição de excesso. Bom, a gente já viu o que se come em McAllen. Agora vamos tentar entender por que isso acontece. E a resposta ela vai muito além do gosto de cada um. Ela entra num campo bem complexo de economia, de cultura e do próprio ambiente social. E esse slide ilustra o problema de um jeito brilhante. Comer de forma saudável é muito, mas muito mais caro. Pensa bem, quando um prato de frutas custa mais caro que uma refeição completa de fast food, a escolha fica bem difícil para muitas famílias. Então, o ponto central é este. A questão econômica não pode ser ignorada. Com uma renda 30% menor que a média nacional, a opção mais barata e mais calórica não é só uma escolha, muitas vezes é uma necessidade. Mas o preço não é um único fator. Existe uma cultura de não desperdiçar comida, sabe? Mesmo com aquelas porções gigantescas. Tem um marketing super agressivo que mira direto nas crianças. E, talvez o mais assustador de tudo, tem um fator biológico. As células de gordura que a gente desenvolve na infância são permanentes. Elas podem encolher, mas nunca desaparecem. E ficam mandando sinais de fome para o cérebro pelo resto da vida. É uma verdadeira armadilha biológica. Para a gente entender o custo humano disso tudo, vamos ver a história de uma pessoa que vive essa realidade no extremo. É um jeito de ver como esse sistema pode, literalmente, aprisionar alguém. Essa frase anônima é de um morador que se tornou prisioneiro no próprio quarto, na própria cama, por causa do peso extremo. A história dele mostra como uma série de fatores pode levar a uma situação que a gente mal consegue imaginar. A trajetória dele é trágica. Depois de superar um vício em drogas, a comida virou um novo substituto. O cérebro, ainda procurando aquela descarga de dopamina, o levava a comer compulsivamente, chegando a mais de 10.000 calorias por dia. O vício ficou tão forte que ele até desenvolveu táticas para enganar os aplicativos de entrega e conseguir mais comida. Quando perguntaram do que ele mais sentia falta, a resposta foi essa. Não foi sobre comida ou alguma atividade específica. Foi sobre liberdade. E isso muda tudo, né? O problema não é só uma crise de saúde, mas uma crise de qualidade de vida, de liberdade humana fundamental. Ok, vamos agora juntar todas as peças. O que a gente viu não é só um monte de gente fazendo escolhas ruins. É o resultado de um sistema complexo, todo interligado.
E aqui está o número final do nosso experimento de um dia. 9.825 calorias. É um número que sozinho já conta uma história muito poderosa sobre o ambiente alimentar de McAllen. A conclusão é clara. A crise em McAllen é uma tempestade perfeita, uma receita para o desastre. É só misturar uma cultura que normaliza o excesso, um design de cidade centrado no carro que desestimula qualquer movimento, uma economia que transforma comida saudável em artigo de luxo e um marketing predador que explora cada vulnerabilidade. O resultado é exatamente o que a gente vê. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A história de McAllen nos força a questionar essa ideia de escolha pessoal num ambiente que empurra todo mundo, de forma esmagadora, numa única direção. É um desafio que vai muito, mas muito além de uma única cidade.